O relato assustador de um advogado no umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. O ar estava pesado, denso como um caldo podre que se agarrava à pele, infiltrando-se nos pulmões como uma névoa oleosa de decomposição. Eu não sabia onde estava. O último fragmento de memória que eu tinha era de um frio cortante, seguido pelo silêncio absoluto da morte. Mas o esquecimento não veio. A paz que eu esperava encontrar, após o último suspiro, jamais chegou. Ao invés disso, acordei aqui, neste lugar sem nome, onde o tempo se dilata e se retorce como uma ferida aberta que nunca cicatriza. Antes disso, antes dessa existência despedaçada, eu era Jonas, advogado de sucesso. Ou, ao menos, era assim que eu me via. Manipular casos em meu benefício era quase uma arte, algo que eu dominava com perfeição. Enganar clientes, distorcer verdades, justificar crimes, tudo isso fazia parte do jogo. Lembro-me de um cliente em particular, acusado de fraude corporativa. Ele tremia ao sentar diante de mim, os olhos cheios de medo. Eu o tranquilizei, disse que cuidaria de tudo. E cuidei. Para o meu bolso. Ganhei mais dinheiro naquele caso do que ele veria em toda a sua vida. Na época senti uma satisfação perversa, uma sensação de poder que me embriagava. Nunca me perguntei sobre as consequências, nunca me importei. Mas agora, aqui no umbral, todas essas escolhas ecoavam como trovões distantes. O chão sob meus pés nos era formado por lama escura e pegajosa, emitindo um calor úmido e doentio. Não parecia vivo, mas também não era inerte. Cada passo parecia uma invasão de um território que eu não deveria pisar. O cheiro era insuportável, algo entre queimado e podridão. Um odor que penetrava até os ossos, grudando-se à mente, como um presságio que se recusa a partir. Tentei respirar devagar, mas era impossível. Aquela podridão estava em toda parte, dentro de mim, como se quisesse me lembrar de algo que eu havia esquecido. Ao redor, sombras rastejavam pelo horizonte infinito, figuras disformes que se moviam de maneira errática, como se estivessem presas em um transe eterno. Algumas gemiam baixinho, outras gritavam em um lamento contínuo, um coro de vozes atormentadas, que preenchia o ar com uma sinfonia de sofrimento. Algumas rastejavam no chão lamacento, com olhos opacos voltados para o nada, murmurando palavras desconexas. Outras ficavam de cócoras, imóveis, como se esperassem algo que nunca chegava. Havia ainda aquelas que se balançavam para frente e para trás, repetindo a mesma frase por horas, talvez anos. Por quê? Diziam uns. Ajuda. Imploravam outros. Mas ninguém respondia, ninguém ouvia. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu no vácuo, como se este lugar sugasse qualquer tentativa de expressão. Meus pés afundavam no solo viscoso, e a cada passo sentia o peso do lodo prendendo meus tornozelos, como se algo ou alguém quisesse me puxar para baixo. Era como se eu fosse observado por olhos que não conseguia ver, mas que estavam lá, em algum ponto indefinido, medindo cada movimento meu. Parei por um instante, tentando recuperar o fôlego, mas aqui no umbral o ar era denso demais para ser respirado, e o tempo era algo que eu não compreendia. Minutos pareciam horas, e horas pareciam segundos. Não havia como medir, apenas sentir. Então eu vi uma fileira interminável de figuras humanas, cravadas no lodo, lado a lado. Pareciam estátuas em lento apodrecimento, com olhos sem brilho e bocas que murmuravam o vazio. Uma mulher de cabelos longos e sujos me encarou diretamente, os olhos cheios de dor. Ela estendeu a mão em minha direção, os lábios trêmulos tentando formar uma frase, mas nenhum som saiu. Senti um aperto no peito, uma impotência que me sufocava mais do que o ar denso ao redor. Um som surgiu atrás de mim. Virei-me lentamente, cada célula do meu corpo implorando para que eu não fizesse, mas não adiantou. Uma presença se aproximava,
algo que eu não conseguia enxergar com clareza, mas que sentia como um peso esmagador. Não havia forma definida, apenas uma sombra densa, uma pressão que pesava sobre meu peito sem me tocar. Sua respiração soava úmida e baixa, como se não devesse existir. Um frio gélido tomou conta do meu corpo, diferente de tudo que já havia sentido em vida. Era como se minha própria essência estivesse sendo drenada, sugada para dentro daquela sombra. Não havia para onde correr, não havia para onde fugir. Eu estava no umbral e o sofrimento estava apenas começando. Visões começaram a surgir, fragmentos de memórias que eu não sabia que ainda carregava. Vi meu pai, o rosto severo, me repreendendo por mentir quando criança. Vi minha ex-mulher, os olhos cheios de decepção enquanto assinávamos o divórcio. Vi o cliente que me implorou por ajuda, a expressão de gratidão transformando-se em ódio quando descobriu que eu havia traído. Cada lembrança me atingia como um golpe seco, jogando na minha cara os erros que eu jamais quis admitir. Tentei dispersá-las, gritar para que parassem, mas elas persistiam, repetindo-se como um eco interminável de culpa e arrependimento. O céu acima era opaco, sem vida, como se estivesse morto há séculos. Não havia sol nem lua, apenas uma escuridão que engolia tudo ao seu redor. O horizonte se estendia numa imensidão desolada, sem qualquer sinal de escape. Pensei em correr, mas era inútil. Cada passo me trazia de volta ao mesmo ponto, como se o umbral fosse uma prisão sem grades, construída de memórias e remorsos. E então, em meio ao caos, algo mudou. Uma voz distante e quase inaudível ecoou na minha mente. Ainda há tempo para quem deseja mudar. Não sabia se era real ou fruto do meu desespero, mas aquelas palavras se cravaram em mim como uma faísca no breu. Foi quando olhei para o chão e vi a minha mão. Não a mão que eu conhecia, que contava dinheiro e apertava contratos. Esta estava acinzentada, ossuda, com as unhas enegrecidas. O tempo, ou a falta dele, já estava me corroendo. Levantei a cabeça. Não havia saída, não havia horizonte. Apenas aquelas figuras em cócoras, balançando-se para frente e para trás, repetindo palavras vazias. Uma mulher chorava baixinho, seus soluços reverberando como um gemido distorcido. E então, vi algo que fez meu estômago revirar. Um deles usava um relógio idêntico ao meu. Mesmo modelo, mesmo arranhão no visor. Ele ergueu o rosto. Era eu. Um Jonas deformado pelo tempo, apático, quebrado, sem memória, sem esperança, sem nada. Ele abriu a boca e então murmurou, quase sem som. Você já está aqui há muito tempo. Antes que eu pudesse reagir, meus joelhos cederam. E então tudo foi silêncio. Eu não sabia se suportaria o que quer que viesse depois disso. Você está preparado para o que vem depois da morte? Porque o tempo pode já ter acabado. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.